Olá, tudo bem? Eu sou Domênica Mendes e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é um programa do Midcast, onde são materializadas em formato de podcast as populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você não sabe do que se trata, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não são suficientes. Esse formato aqui é sempre com uma pessoa narrando, pode ser algum integrante do Midcast, algum convidado ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui será sempre com autorização prévia do autor. Hoje iremos conferir a thread da Beatriz Macedo, a @pseudoruiva_. Ela foi publicada no dia 20 de março de 2019 e questiona se a linguagem inclusiva realmente inclui e por que, na visão dela, usar x, arroba e e para neutralizar gênero é um desserviço na educação inclusiva. Vem comigo e segue o fio. A língua pode reforçar sexismo? É preciso entender que o gênero gramatical nada tem relação com o gênero biológico. Um exemplo é que no português, objetos têm marcação de gênero. Por exemplo, a, mesa, o, celular, o que não acontece no inglês. E isso não significa que eles tenham gênero no sentido biológico. Criança é uma palavra feminina. Mas todas as crianças são do gênero feminino? Há, porém, algumas decisões pessoais e com bom senso que podem substituir, como, por exemplo, o uso de termos como pessoal, galera, amigos e amigas e outras expressões que deem abrangência a uma quantidade de indivíduos, que foi exatamente como iniciei o meu tweet que virou palco de lacração, quando usei o termo, entre aspas, pessoas. Porém, a própria funcionalidade da língua fica comprometida se nos preocuparmos em falar as palavras sempre com os dois gêneros. Usar o masculino para as formas gerais, entre aspas, todos, é fundamental para o funcionamento da língua. Se a cada palavra masculina tivéssemos de escrever a forma feminina correspondente, deixaríamos de falar o português e passaríamos a nos comunicar por repetições e ecos. Frases prolixas são frases pobres de comunicação. Vou citar alguns exemplos de quando a dita linguagem inclusiva pode excluir pessoas com deficiência visual e usuários de dispositivos de acessibilidade para deficiência visual. Quando elas usam a internet, essas pessoas recorrem a programas que transformam as palavras na tela em áudio. É uma leitura crua do que está na tela. É assim que pessoas com deficiência visual usam dispositivos eletrônicos. Quando um software desse se depara com uma palavra como outros, só que utilizando o X no lugar do O, algo que é impossível de pronunciar, isso dificulta a acessibilidade do conteúdo por deficientes visuais. Outro exemplo, pessoas com dislexia. A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem e de origem neurobiológica. Sua característica principal é a dificuldade no reconhecimento da palavra, de decodificação e em soletração. Todas essas dificuldades ocasionam um déficit fonológico. Quando você escreve trocando letras, você quadruplica a dificuldade de decodificação de uma pessoa dislexa. Você desmotiva sua interação e interesse no assunto escrito e você embaraça essa pessoa na hora da soletração. Mais um exemplo, pessoas semi-analfabetas ou em processo de alfabetização. Uma pessoa que tem estudado até a 4ª série primária é uma pessoa semi-analfabeta. Ela lê com dificuldade, mas consegue decodificar a linguagem básica e a soletrar de forma crua. Quando você escreve trocando letras, isso é impossível de ser lido. Por mim, por você ou por qualquer pessoa. Além da fonética, tira completamente o sentido para o interlocutor e você dificulta ainda mais o entendimento e desmotiva o hábito para essas pessoas. Último exemplo, pessoas idosas e fora do viés acadêmico. Muitas mulheres batem na tecla dessa linguagem inclusiva militando pelas mulheres. Entendo o ponto, mas deixo aqui uma pergunta. Sua linguagem inclusiva chega na tia que limpa o banheiro da sua faculdade? A senhora que vende bala no trem, a moça que te vende o sanduíche na porta da universidade? Todas essas mulheres pobres, sem oportunidade de estudo e já tão calejadas pela vida com isso, elas vão entender a sua mensagem caso vejam um cartaz escrito "Todos convidados"? Realmente é difícil de reproduzir, gente.
Eu poderia ficar aqui horas escrevendo todos os casos em que essa linguagem exclui e deprecia outras pessoas fora da bolha acadêmica, mas acho que já me fiz entender. Temos coisas tão mais importantes para o movimento para nos preocupar. Façam a diferença do jeito certo. Lembrando que o link para a thread da Bia estará na descrição desse episódio. Se quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é o @domenica_mendes. Aproveito aqui e digo que esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma campanha criada para fomentar e promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Aproveite e procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 para encontrar outros episódios participantes. E se você curtiu mais um Segue o Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse nosso formato, é só mandar pelo Twitter ou Instagram no perfil do Midcast, o @podcastmid. Valeu e até a próxima!